Graça e paz, os tesouros e as tentações. Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 24. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ainda estamos no Sermão do Monte, capítulo 6, a segunda parte deste capítulo. Na primeira parte, do versículo 1 ao versículo 18, que já estamos trabalhando já há alguns dias, nós estamos falando acerca da autenticidade da vida cristã. Autenticidade nas esmolas, autenticidade na oração, autenticidade no jejum. Agora entramos na segunda parte, que trata a respeito dos perigos do mundo, suas tentações, suas preocupações. Quando nós olhamos para textos como esse, nos faz lembrar de alguns personagens bíblicos, e eu gostaria de citar 3. Abraão, Moisés e Daniel. O que eles tinham em comum? Tesouros. Sim, que tesouros? Abraão era um homem muito rico. A Bíblia diz que ele possuía muito gado, mas o seu tesouro, provavelmente, que ele considerava como um grande tesouro, não era a sua riqueza nem o seu gado, mas o filho da promessa. Aquele filho que durante muitos anos ele e Sara, sua esposa, esperaram. E finalmente Deus concedeu, que foi Isaque. Era um grande tesouro para ele, o seu filho único. Mas um dia, Deus lhe pediu o filho. Pediu que lhe entregasse totalmente. E isso ele fez. Por quê? Porque ele tinha outro tesouro. Um tesouro nos céus. É uma esperança que era a fé verdadeira em Deus. Sabia que algo muito melhor o aguardava nos céus. Ele tinha uma esperança viva. Moisés, da mesma forma, ele era príncipe do Egito, filho da filha de Faraó, mas segundo o escritor aos Hebreus diz, ele preferiu sofrer com o povo do que ser chamado de filho da filha de Faraó. Por quê? Porque também aguardava uma nova cidade, aguardava um tesouro muito maior nos céus. Da mesma forma era Daniel, um homem que passou por vários impérios, serviu a Nabucodonosor, ao seu filho, e depois a Dario. Era um dos 3 presidentes dos sátrapas, o mais destacado entre eles, mas ele não se agarrou a este tesouro, a este nome, a este poder que ele tinha. Antes foi fiel ao seu Deus, disposto inclusive a abrir mão dele, e foi jogado na cova dos leões. Por quê? Porque também tinha um tesouro guardado nos céus. E é exatamente isso que Jesus quer nos ensinar aqui, a confiarmos não nos tesouros que nós temos aqui. Geralmente, quando falamos de tesouro, pensamos apenas em ouro, em prata, em dinheiro. Mas Jesus está falando, não ajuntei para vós outros tesouros. Qual é o tesouro que temos ajuntado? Qual é o seu tesouro? Pode ser a sua família, pode ser a sua profissão, a sua carreira, o nome, a reputação. Às vezes nós colocamos essas coisas como o nosso baluarte, a nossa coluna. E às vezes até dizer, a minha família é o meu alicerce. É claro, nós não podemos desprezar a família, nem a profissão, nem o trabalho, nem um bom nome. Entretanto, essas coisas não devem ser o nosso fundamento. O nosso fundamento é Cristo. Jesus, ao nos orientar sobre qual deve ser o nosso tesouro, ele está aqui nos alertando para o perigo das tentações deste mundo. E é exatamente isso que nós encontramos aqui. Ele vai apresentar alguns perigos e algumas orientações. O primeiro é que os tesouros materiais são passageiros, como ele disse no 19. Ora, não ajunteis para vós tesouros aqui na terra, porque eles podem ser roubados.
eles podem ser destruídos. E na verdade qualquer tesouro, qualquer bem que a gente possa se agarrar neste mundo é passageiro. Jesus primeiro falou a princípio da brevidade desses tesouros, da fragilidade de qualquer tesouro. Porque eu poderia confiar no meu nome, ou na minha reputação, ou na minha profissão, ou na minha carreira, ou na minha família, como se isso fosse o mais importante. Não, esses tesouros são passageiros e podem ser roubados, inclusive o poder financeiro, a estabilidade financeira. Não, Jesus disse que esses tesouros são passageiros e inúteis. Em segundo lugar, Jesus nos ensina que os verdadeiros tesouros do cristão, eles são eternos. Ele disse: ajuntai para vós outros tesouros, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões podem alcançar. Ou seja, os tesouros eternos, a esperança eterna, a esperança no mundo vindouro, isso é eterno. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos atentar para as coisas que se veem, porque essas coisas que se veem são passageiras. Mas as que não se veem, elas são eternas. E é isso que Jesus está nos ensinando. Não nos alicerçarmos nas coisas passageiras. Tesouros humanos, poder, dinheiro, família, essas coisas têm a sua importância, mas não podem superar os tesouros eternos que Deus nos aguarda. Terceiro, Jesus disse que o nosso coração, ele é sempre seduzido por nossos tesouros. É o que ele disse lá no versículo 21 até o 23. Ele disse: onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde estará o teu tesouro, aí estará o teu coração. Quando nós temos outros tesouros, outras coisas que nós damos muito valor, o nosso coração está pegado a isso. Quando Jesus nos ensina isso, ele quer nos proteger para que a gente não fique agarrado a este mundo ao ponto de desejar continuar aqui, querendo e achando que aqui é o paraíso para as nossas vidas. Nós podemos ter uma vida boa, uma vida abençoada por Deus, mas o nosso coração vai estar onde está o nosso tesouro. O que tem sido o nosso tesouro? Vamos nos agarrar a essas coisas? Às vezes até os nossos olhos ficam anuviados por causa dessas nossas paixões, desses nossos amores, que concorrem inclusive com o nosso Deus, né? Ele disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, serão trevas. Ou seja, às vezes esses tesouros, essas preocupações mundanas nos afastam daquele que realmente Deus tem para nós. E os nossos olhos ficam anuviados, ficam cheios. Às vezes, ele diz: se a luz que é em ti são trevas, que grandes trevas serão. E às vezes nós temos a iluminação das Escrituras, o conhecimento das Escrituras, e assim mesmo nós preferimos as coisas deste mundo. A nossa profissão, a nossa carreira, o nosso nome, ou nos agarramos até mesmo no poder financeiro. Mas isso não passa de coisas que se esvaem. E isso pode se tornar trevas para as nossas vidas. E por último, Jesus nos alertou que o maior perigo, e esta é a mensagem principalmente para o cristão, direcionada para o cristão, o maior perigo para o cristão, ele está dividido entre dois senhores. Ele disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de devotar-se a um e desprezar o outro, ou servir a um e não servir o outro. Ou seja, não podeis servir a Deus e as riquezas. E aí ele conclui falando exatamente sobre isso, né? Mamon é o termo que é usado lá no grego. Muitas vezes o nosso coração é dividido. E quando o nosso coração é dividido, nós não servimos corretamente ao nosso Deus. E o nosso Deus, ele tem ciúmes. Jesus disse: se você ama o pai ou a mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. Se você ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Portanto, se você ama qualquer outra coisa, até mesmo alguém da sua família, mais do que a Deus, você está dividido. E certamente você irá tomar uma decisão. Como Judas. Judas servia a Jesus, mas ele preferiu o dinheiro. Ele preferiu vender Jesus por 30 moedas de prata. Já Paulo não. Paulo decidiu abrir mão de todos os seus direitos, de toda a sua tradição, de toda a sua herança judaica. E ele considerou como refúgio por causa da sublimidade que há em Cristo. Que nós não possamos estar divididos, mas possamos decidir pelo Senhor.